Vamos lá, pessoal. A gente está discutindo nos vídeos anteriores os limites estruturais decorrentes dos desequilíbrios colocados pelo avanço do processo de industrialização por substituição de importações, cujo principal expoente, a principal materialização até então era o plano de metas, né? A gente mostrou que há um conjunto de desequilíbrios de natureza estrutural e apontamos também para alguns conjuntos de desequilíbrios de natureza conjuntural. Na dimensão estrutural, começa a ficar mais claro, como a gente já debateu, uma percepção um pouco mais crítica a partir dos autores estruturalistas dos limites da ISI. Na medida em que você vai avançando nesse processo, uma compreensão mais detalhada de como aquela ISI deveria contornar algumas características inerentes a um processo de reprodução do subdesenvolvimento voltam à tona. Então, a lógica por trás dessa análise é a percepção cada vez mais clara que o subdesenvolvimento, como um processo histórico, se repõe, se recoloca materializado de outra forma, se recoloca sim em outros termos, se recoloca com outras organizações produtivas, econômicas, financeiras. Mas isso começa a ficar cada vez mais claro na interpretação cepalina dos anos 70, dos autores de origem cepalina dos anos 70, dos limites desse processo. Ok, por que a gente está fazendo essa discussão? Para dialogar com aquela percepção inicial da formulação do plano de metas como instrumento dentro de uma percepção mais ampla do que seria um processo de desenvolvimento. Essas limitações na dimensão estrutural e na dimensão conjuntural vão depois forjar o cenário econômico da década de 60. Na dimensão estrutural a gente já discutiu num vídeo anterior a repaginação, digamos assim, da dependência na dimensão natureza, na dimensão financeira, na dimensão tecnológica. E além disso, vai ficando cada vez mais claro, ainda como limites estruturais ou desequilíbrios estruturais a esse processo, a partir do esgotamento ali do ciclo de investimento do plano de metas, que a industrialização por substituição de importações vai exacerbar alguns desequilíbrios no que diz respeito à heterogeneidade estrutural. Lembra, a gente estava discutindo, desde as discussões lá de economia do desenvolvimento, né? Outra disciplina, que o processo de industrialização tinha como um dos seus objetivos finais reduzir a heterogeneidade estrutural. Vai ficando cada vez mais claro que aquela dualidade estrutural que é característica das economias subdesenvolvidas, tão bem apresentado pelos trabalhos seminais do Celso Furtado no início dos anos 60, ela, na verdade, ela não é contornada com o avanço da industrialização. Vale imaginar aqui que a gente já está num patamar bem mais elevado de industrialização após a consolidação do plano de metas. O que acontece no caso da economia brasileira é um exacerbamento dessa heterogeneidade estrutural. Ou seja, a industrialização, o próprio sucesso desse processo, recoloca questões que são intrínsecas ao subdesenvolvimento, só que de outra maneira, travestidas em outras formas de organização.
Então, no fundo, o que se observa? Há um aumento da desigualdade de renda. Claro que isso depois, no milagre econômico, crescimento perverso, concentrador de renda, vai se exacerbar ainda mais. Mas o avanço da industrialização, na verdade, ele está associado a um aumento da heterogeneidade regional, da heterogeneidade social, que tem impactos, obviamente, na dimensão regional, dada a concentração dos investimentos. Ok, tanto isso vai ser uma certa tentativa, a gente vai discutir depois, quando estiver debatendo lá o segundo PND, de tratar essa questão regional por uma perspectiva completamente diferente, óbvio, na perspectiva militar da ocupação do espaço nacional, mas isso lá em 74 até os anos 80, até o começo dos anos 80. Ou seja, voltando aqui, o avanço do plano de metas exacerba a concentração de renda, a concentração social, a heterogeneidade social, exacerba também a heterogeneidade produtiva, ou seja, ao mesmo tempo em que eu tenho setores, atividades, firmas altamente produtivas, vinculadas invariavelmente ao capital internacional, vinculadas ao mercado internacional, potencializadas pelo Estado brasileiro, com alto grau de capitalização, com alta produtividade, em geral com bons empregos e bons salários, eu tenho uma estrutura produtiva muito arcaica, incapaz de gerar efeitos multiplicadores suficientes, bons salários, boas condições de trabalho, de ser competitiva, de ter uma alta produtividade. É claro, parênteses, né, pessoal, que a determinação da taxa de salário é um fenômeno essencialmente político, né? É óbvio, a gente vai discutir isso depois. Mas essa base técnica material dessas empresas com um baixo nível de produtividade e com uma incapacidade de situar no mesmo patamar daquelas características do esforço do plano de metas, também colocam algum limite material que vai pautar, de alguma maneira ou de outra, a discussão política também. Pautar não, mas ser influenciado mutuamente, né? Então eu tenho uma heterogeneidade produtiva, que por sua vez está associada a uma heterogeneidade regional. Na medida em que eu tenho a concentração dos investimentos numa região razoavelmente pequena do Brasil. Então, ou seja, o avanço da industrialização, que deveria ser um instrumento para se contornar a reprodução do subdesenvolvimento, isso vai ficando cada vez mais claro que ele tem limites e ele reproduz da maneira que foi feito na economia brasileira, dadas as características do plano de meta, dadas as nossas características de formação ou de falta de formação, dada a lacuna de uma burguesia nacional e outras discussões que já foram feitas em outras disciplinas, isso está associado a limites para uma formação nacional e democrática. Isso vai ficando cada vez mais claro na percepção da CEPAL. Isso vai ficando cada vez mais claro quando a gente analisa os anos 60 e os limites e os desequilíbrios associados ao plano de metas, para entender o fervilhar das transformações nessa década. Essas são as características estruturais. Além das características estruturais, há um conjunto de outras características conjunturais, desculpa a redundância, né? De alguns desequilíbrios conjunturais derivados do esgotamento do ciclo do plano de metas. Quais são esses desequilíbrios? A gente discute no próximo vídeo.